Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Mas agora diz o Senhor que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. E Deus, Ele promete estar conosco em todo momento, em qualquer etapa. E em muitos momentos da nossa própria vida, nós como servos ou servas do Senhor, a gente imagina que parece que as coisas só acontecem com a nossa própria vida, nós que somos servos. Mas, Senhor, nós seguimos o Senhor tão fielmente, a gente procura fazer tudo que é correto, e parece que essas situações só atingem os servos de Deus. Mas exatamente como a própria Vânia citou aqui, é o amor de Deus, como um pai que quer cada dia mais nos aperfeiçoar, nos tornar pessoas melhores, pessoas lapidadas por Ele. Ele vai lapidar no meio de festa, a gente sabe claramente, porque Eclesiastes nos fala sobre isso, que quando você tem um momento de festa, você lembra sempre de tudo que é alegre, mas no momento de luto, é ali que você para refletir sobre a tua própria vida, sobre aquilo que você tem feito perante o Senhor. E nós, em muitos momentos, nós achamos que Deus vai tratar na nossa própria vida a partir de situações benéficas, e não funciona dessa maneira. As adversidades, elas acabam se traduzindo no formato de mexer com o nosso interior. Quantas pessoas que às vezes a gente conhece tão agressivas e que para Deus trabalhar, Ele coloca exatamente pessoas também ao redor dela da mesma maneira. Para quê? Para que simplesmente ela seja lapidada. E a gente, em muitos momentos, a gente não acredita, não entende isso. Mas, Senhor, eu trabalho com alguém é meu vizinho, o cara faz um monte de coisa errada, e ele continua, parece que impune diante de tudo isso. Mas Deus, Ele tem amor, Ele tem cuidado com aquele que Ele ama. E a preocupação dele é com aquele, em tratar aquele, por quê? Porque no momento que Ele trata, Ele nos molda de uma pessoa melhor, Ele nos aproxima do prêmio maior, que é a própria salvação. E a gente acaba esquecendo isso, né? E aí, diante desse texto aqui, que ele coloca das águas turbulentas e nos momentos de dificuldade, nós precisamos confiar no Senhor em todo o tempo. Porque mesmo que Ele esteja nos tratando, nada está plenamente no controle do inimigo, mas está no controle do Senhor. E existem limitações para o inimigo em relação a todos nós. Nada saiu do controle dele. Mesmo que diante de tudo a gente entre numa reflexão ou nos pensamentos, às vezes até algumas pessoas até em termos de depressão mesmo, né? Pensando em que coisas ruins, mas Deus, Ele continua no controle, né? E todos nós passamos por processos, cada um processo diferente. Deus vai tratar cada um de forma, né, personalizada. E aí, não importa o que nós possamos passar, nós temos um dom, nós pertencemos ao Senhor. Nossa vida está no controle dele, né? Mas tantas vezes a gente fica pensando, Senhor, Tu não está me ouvindo, nossas orações elas passam desapercebidas. Eu lembro de uma semana passada que eu sentado na beira da cama, aliás, eu estava tomando meu banho, e eu tenho o hábito às vezes de orar, andando, né, de casa, estou tomando banho e tal, e eu falo assim, Senhor, isso e tal, não consigo te entender nisso e tal, e conversando com Ele. E aí eu tinha sido convidado para pregar numa igreja na Taquara, e quando eu cheguei lá, uma pastora se levanta e vem, assim diz o Senhor. E aí ela começou a reproduzir tudo aquilo que eu havia conversado com Ele no chuveiro. Então, assim, eu fiquei tão emocionado na hora, eu falei, Senhor, Tu é maravilhoso. Assim, a gente às vezes pensa
que as nossas orações, nossas palavras, elas estão em vão, Ele ouve tudo, principalmente aquelas que são colocadas de maneira sincera, né? Ele continua no controle de tudo. Então, esse é um dia especial. Enquanto hoje a Mari está aqui agradecendo a Deus, né? Uma de ação de graça, mas quantas pessoas às vezes são abençoadas e elas simplesmente, eu consegui obter minha vitória, agora eu posso, e às vezes se afasta, sabe? Às vezes aqui um pequeno momento de reunião entre nós, a gente aqui já conseguiu tantas coisas, não por nós, mas porque quem faz é Deus, né? E algumas pessoas não vieram nem para, poxa, obrigado, Senhor, porque aquele dia o Senhor agiu na minha vida. E a gente às vezes passa por isso, né? E a promessa de que as águas não nos submergirão e o fogo não nos queimará, nos lembra que Deus é o nosso protetor. Isso nos ajuda a enfrentar situações difíceis com coragem, sabendo que Ele nos guarda em todo instante, em todo tempo. Muitos daqui, às vezes, acabam se protegendo com uma série de coisas, carro blindado, e a gente sabe que o Senhor é que nos guarda. Ele é o principal protetor, essa é a principal segurança que nós temos. Né? Diante da crise, diante de tantas situações que acontecem no mundo, você sabe que você pode não ter excesso, mas Ele vai te sustentar todos os dias haverá mantimento na tua casa para que você se mantenha de pé. E essa é a promessa dele para a gente, né? E aí quando a gente pula lá para o versículo 11, e eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E aí muitas crenças, filosofias competem por nossa atenção, né? Mas aqui nesse versículo nós temos a afirmação de que a supremacia de Deus não há outro Salvador, né? E quando Ele quer, não há ninguém que consegue impedir, né? E a gente às vezes pode olhar todo ao nosso redor e a gente fala assim, parece que está tudo contrário, né? Não tem qualquer tipo de perspectiva, mas a gente sabe que Deus, no estalar de Deus, Ele pode mudar toda aquela situação, né? E aí quando Ele coloca suas testemunhas, né? E nós devemos viver de forma a refletir sua natureza e suas obras. Como é importante nosso testemunho de vida, né? Como devemos apontar para Ele como o único Deus verdadeiro, né? E nós somos servos, nós somos testemunhas. E até alguém comentou aqui no início sobre a questão da nossa mesma prática de vida, né? Para que a gente venha sempre testemunhar de alguma forma tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Amém? Tudo bem? Na paz, meu querido. Vamos ver vocês. Tudo bem, querido? Tudo bem. E assim, a gente está compartilhando aqui uma reflexão do livro de Isaías 43, tá? E quando ele coloca também, ainda que houvesse dia, né? Eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Enfim, e tantas situações, às vezes até de vingança da nossa própria vida, às vezes tantas situações de difamações, de calúnias, de tantas palavras negativas que vêm contra a nossa própria vida, mas Deus coloca claramente na palavra dele que Ele é que te vinga, mas Ele não quer que você não mexa qualquer tipo de dedo, de mão em relação a isso, porque você tem um dono e Ele é que responde por você, né? E às vezes nós como servos, a gente às vezes tem falhado nisso. Eu vejo que às vezes as pessoas revidam, rebatem, falam um monte de coisas, e Deus não está nisso, né? Ele quer simplesmente que você coloque para Ele, para que Ele venha agir a teu próprio favor, né? E aqui no versículo 13, a sua soberania nos ajuda a confiar em seu plano, mesmo quando as circunstâncias, elas parecem certas. Quantas vezes a gente olha e fala assim, Senhor, não há qualquer solução, eu não vejo qualquer perspectiva. E aí, se a gente parar para analisar sobre isso, quando a gente olha para todas as situações e nós olhamos para as situações possíveis, aí você vai dar o quê? Bem, ele vai pela capacidade dele, pela capacidade da Mari. E aí Deus precisa deixar algo se tornar impossível para sair do teu limiar, das tuas mãos,
para entrar no limiar do sobrenatural, para que a gente, cada um de nós aqui, possa dar verdadeira glória para Ele, porque senão a gente não dá. A gente vai sempre achar encontrar na nossa capacidade humana as soluções, né? Eu queria dar só continuidade no capítulo 55 desse livro. Eu estou tentando assim, ser o mais breve possível, para que a homenageada dessa noite, dessa tarde, né, ela possa ouvir algumas palavras dos nossos irmãos aqui, né? No capítulo 55, eu vou pegar aqui alguns versículos isolados, me perdoe, eu não vou ler todo o capítulo, senão vai tomar tempo, né? Versículo 6: busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoque-no enquanto Ele está perto. E nosso tempo na terra é tão curto, é tão limitado. Outro dia nós tínhamos 15 anos, 18 anos, 20 anos. Olha, o tempo passa muito rápido. E a gente perde muito tempo com coisas desnecessárias, por brigas. Às vezes eu vejo discussões de pessoas. Você já pararam a pensar por que está a origem dessa discussão? Não lembro. Exatamente isso. Tem coisa que a gente não... Eu trouxe minha mãe para morar comigo agora recentemente, né? Ela já está bem idosa. E eu percebo que hoje, como ela fica em silêncio em determinado tipo de coisas, que antes ela falava muito. E aí eu falo assim, mãe, por que hoje eu não estou vendo que você não responde a coisa? Ela falou assim, filho, eu vi que minha vida, a gente olha para trás e quanto tempo eu perdi com discussões inúteis, com palavras desnecessárias, e o tempo vai passando. Quantos relacionamentos acabaram por conta disso, né? E ela fala para mim hoje, ela fala assim, se eu pudesse agora, tá? Uma jovem, eu simplesmente teria mudado tantas coisas, mas glória a Deus que pelo menos eu entendi, né? E glória a Deus por isso, né? E aí no versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. E o povo de Israel naquele período, ele era tolo, porque ele imaginava, né, que pudesse agir de acordo com os pensamentos de Deus. Só que Deus, em muitos momentos da nossa própria vida, Ele não nos fala claramente o que vai acontecer. Ele te fala a parte final. Ele pode profetizar na tua vida, Ele pode usar profetas, mas Ele não fala o final. Olha, você vai obter vitória naquilo ali, mas o processo todo Ele não te fala, para que você não venha atrapalhar, você não venha colocar suas mãos. E isso é impressionante, porque o construtor, aquele que é o criador, ele sabe exatamente como agir, porque se ele nos falasse, nós meteríamos nossas próprias mãos e atrapalharemos tudo. Glória a Deus por isso, né? Porque nós erraríamos tudo, né? E aí somos tolos em tentar encaixar Deus em nosso molde, né? Fazer com que seus planos e propósitos estejam em conformidade com os nossos. E aí talvez seja uma das orações mais interessantes que eu tenho ouvido na minha vida. Foi assim que eu me converti. Eu tive uma professora de seminário que ela falou assim, Augusto, teve uma oração que eu senti que houve uma mudança total na minha vida. Aí eu falei, qual foi? Eu parei de pedir o que eu queria. Eu falei assim, Senhor, muda o meu ser da forma como tu queres. Ela falou que a vida dela foi de cabeça para baixo. Mas aí ela começou a dar valores para situações, coisas não visíveis, que nós olhamos para muitas coisas visíveis, mas coisas que a gente às vezes olha e a gente fala assim, caramba, sabe quando você se compadece com o irmão, como a própria Vânia falou aqui, que hoje muitas pessoas nas igrejas, elas parecem que estão inclinadas para quem está bem, mas aquele que realmente entra numa crise, que está deprimido, que está mal, as pessoas às vezes têm a tendência de se afastar, mas quem tem Jesus no coração, ele se compadece desse irmão, ele vai tentar buscar informação, ele vai tentar achar alguma forma. E talvez isso seja um termômetro para a nossa própria vida, né? Porque se a gente está indiferente às situações das pessoas que estão ao nosso redor e você não está nem preocupado se ela está mal ou se ela está bem, isso é preocupante, né? Também ele coloca aqui que em vez disso devemos nos esforçar para nos encaixar nos planos de Deus. E talvez essa seja a grande questão. Senhor, preciso que tu trabalhe em nossa vida, nos moldando, mas tu nos trazendo aquilo que tu quer. Porque tem tantos momentos que a gente quer, né, algo, mas Deus quer trabalhar no nosso coração. Mas eu ainda estou com foco, às vezes a pessoa está com foco no casamento, às vezes está com foco em bens materiais, às vezes está com foco num carro,
e tem situações que Deus considera como prioridade, que é preciso tratar o coração das mazelas, das angústias, de coisas do passado que tem nos afligido, né? E Ele quer trabalhar nisso. E aí no versículo 10, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e a pão ao que come. E aí Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. E aqui uma provisão divina, né? Então aqui esse texto compara a chuva que faz a terra produzir com a palavra de Deus que realiza seu propósito. Toda vez que nós compartilhamos a palavra de Deus em algum momento, mesmo que algumas pessoas não se sintam, eu não sou pregador, eu não sou uma ministradora, eu não sou uma missionária, eu não sou uma pastora, enfim, qualquer tipo de oposição, de pensamento, mas a palavra, quando ela é ministrada, ela é como uma chuva que rega a terra, ela de alguma forma ela produz fruto, ela produz algo que cabe em nossas próprias vidas, né? E aí nós precisamos confiar na provisão divina e acreditar que Deus sempre cumprirá seus planos. E a Bíblia, ela é tremenda nisso, por quê? Porque todas as situações, ou pelo menos algumas situações, até esses momentos atuais, o que Deus falou se cumpriu. Ainda falta a parte final, mas aquilo que Ele falou lá atrás, Ele vem se cumprindo. Então nós temos uma fé, né? A nossa própria religião, o cristianismo, ela diz claramente sobre isso. Porque Deus, uma palavra lançada é como uma flecha que vai ao ponto. Se Deus fez promessa na tua vida, na minha vida, Ele vai cumprir. Mas o processo de você permanecer fiel naquilo que Ele quer é necessário. E muitos alternam, né? Muitos têm uma vida com Deus, né, cheia de altos e baixos. Uma hora que é muito de Deus, busca muito, vai para monte, jejua, vai tudo. Tem momentos que quando entra num momento de refrigério, aí entra na zona de conforto e aí deixa Deus de lado. Será que nós precisamos desse incentivo? Será que não seria interessante termos uma vida constante com o Senhor? Uma vida de oração, uma vida de leitura na palavra, uma vida de comunhão com os irmãos? Enfim, é algo que a gente precisa repensar, né? E aí no versículo 12, vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. E a verdadeira alegria e a paz são encontradas em nosso relacionamento com Deus. Em tantos momentos da nossa própria vida, que a gente fica tentando encontrar paz em tantas coisas que elas não satisfazem. Ontem eu estava observando minha filha. Estou exemplificando aqui uma questão, porque eu estou colocando uma jovem de 16 anos, mãe do adolescente, e aí eu tinha chegado os presentinhos dela de correio. E aí no mesmo momento ela já estava toda feliz. E aí passado 20 minutos, alguma coisa que ela viu no WhatsApp, lá, ou no celular, não sei o que ela viu, que aí, pum, ela já baixou novamente. E eu falei, filha, não adianta a gente ficar vivendo assim. Uma hora você sabe, a gente precisa estar no centro da vontade de Deus e lembrando que Deus, né, Ele está no controle de todas as coisas. E você pode passar um dia maravilhoso. E aí quando chegar no finalzinho do dia, vem alguém falando para você algo que te entristece, e aí você está para baixo. A gente não pode estar vivendo dessa forma, né? A gente precisa se munir da presença do Senhor e identificar que tudo está no controle dele, né? E eu gosto muito quando, se você tem o que vestir, se você tem o que comer, e aí tem graças a Deus por tudo, porque tem muitas coisas que a gente se entristece que não são necessárias, né? Senhor, eu só seria feliz se eu tivesse um carro mais novo. E aí quem não tem um carro falaria, Senhor, se eu tivesse um carro eu ficaria feliz. Senhor, eu moro de aluguel, mas se eu tivesse uma casa própria eu seria feliz. Enfim, e a gente fica nessa busca incessante, mas que a gente tenha sempre isso no nosso coração, né? Então eu queria fazer uma oração.